E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, predicativo, gente. Então, vamos lá. Então, o predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito, certo? Então, quando eu vou atribuir uma qualidade ao meu sujeito, nós vamos ter o predicativo do sujeito, certo? Por isso que a gente viu os verbos de ligação, justamente porque o verbo de ligação ele vai fazer esse papel. A função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Tranquilão? Então, você lembra quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Lembra da musiquinha? Então, essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação, e nesse caso a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Lembrando que o sujeito é aquele que tem é aquele ou aquilo que tem algo declarado na minha oração. Não é quem faz a ação. O professor sempre vai bater nessa tecla. Por quê? Paulo foi ao mercado. Paulo é o sujeito, porque ele fez a ação. Agora, a perna da mesa quebrou. Ela sofreu a ação. Então ela não fez, quer dizer que não é o sujeito? Não. Significa que é quem tem algo, algo ou alguma coisa declarado dentro de uma oração, certo? O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, um substantivo, um numeral, um advérbio ou um pronome. Meu Deus, vocês lembram aqui, ó? Só aqui nós temos 5 classes gramaticais. Então, o adjetivo. Adjetivo é a classe gramatical responsável por atribuir uma característica ao meu substantivo particularizando. Então, por exemplo, todas as cores são adjetivos, certo? Então, a minha camisa é preta. Preta é o adjetivo que eu atribuí a essa camisa. Eu sou gordo. É o adjetivo que eu atribuí a mim. E assim vai. Um substantivo. Substantivo é a classe gramatical responsável por nomear os seres e as coisas. Tudo que tem nome é um substantivo, né? Vai ter aquelas divisões. Próprio, comum, derivado, blá, blá, blá. Essas coisas. Numeral. Numeral é a classe gramatical responsável por indicar os números e ele vai ter as suas divisões, né? Cardinal, ordinal, multiplicativo e divisivo, certo? Então, a gente vai ter o ordinal, primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, o cardinal, 1, 2, 3, 4, multiplicativo, o dobro, o triplo, 3 vezes, e os divisivos, né, metade, 1/4, 1/3, certo? Então, a gente vai ter essas coisas, vão indicar os números de uma sentença. O advérbio é a classe gramatical responsável por modificar o meu advérbio, um adjetivo, né, ou um verbo, certo? Então, vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu estou falando. Tem a minha frase completinha. Eu estou falando. Agora vejam, eu estou falando muito. Vejo que eu aumentei a intensidade do falando. Como eu aumentei a intensidade do falando, eu usei um advérbio. Muito é advérbio de intensidade. E o pronome, por último, é a classe gramatical responsável por substituir o sintagma nominal. O sintagma nominal. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você pode chegar lá e ver pronome é a classe gramatical que substitui o substantivo. Aí a minha frase o meu irmão foi ao mercado. Então eu vou colocar lá, ele foi ao mercado, porque eu só falei que ele substitui o substantivo, o meu, ele. Eu ainda mantive os outros. Não, ele vai substituir o conjunto.
do sintagma nominal, que é o artigo mais o substantivo. Então, o Paulo foi ao mercado, ele foi ao mercado. Beleza? Cuidado com isso, gente, é importante. Para compreender melhor o conceito de predicativo do sujeito, vamos a alguns exemplos abaixo. Então, ó, a modelo é desastrada. Então, ó, desastrada é uma característica que eu atribuí a modelo. Modelo é o meu sujeito, é algo ou alguém que tem algo declarado na minha oração. O verbo de ligação é, e o predicativo, que vai ser o desastrada, certo? O exemplo 2, olha lá. O sofá está sujo. O sofá é o meu sujeito. O verbo de ligação, o está. E o predicativo sujo. Por que ele é o predicativo do sujeito, pessoal? Porque ele está ligando, né? Sujo está dando sentido ao sofá e não ao meu verbo, tá bom? Nosso terceiro exemplo. A engenheira corre feliz. Então, sujeito, quem tem algo declarado na oração? A engenheira. O verbo de ação, veja, agora não é mais de ligação. Ele é um verbo de ação. Pode também ser chamado de verbo significativo, justamente porque ele está indicando uma ação. A ação de correr, beleza? Predicativo, feliz. Então, sujeito, a engenheira. Verbo de ação, corre, está indicando a ação que ela fez. Feliz. Ah, professor, mas se é de ação, então está completando o sentido de verbo. Não, gente, porque feliz é correr? Feliz é a ação. E nós estamos falando do predicativo do sujeito. Se nós estamos falando do predicativo do sujeito, nós estamos falando de uma ação, né, de uma informação que vai caracterizar o meu sujeito e não o meu verbo, beleza? Então, o predicativo feliz está completando o sentido, né, classificando engenheira, beleza? O exemplo 4. Melina trabalha satisfeita. Então, sujeito, Melina. Verbo de ação ou verbo significativo, trabalha, do verbo trabalhar, certo? E o meu predicativo, satisfeita. Então, satisfeita está intimamente ligado com Melina, está complementando o sentido de Melina, beleza? E vamos lá. Indique o predicativo do sujeito e o tipo de verbo nas frases abaixo. A mesa é branca. O bebê dorme tranquilo. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, predicativo branca, ó, a mesa é branca. E o ele é verbo de ligação. Ser, estar, ficar e permanecer. Beleza? O bebê dorme tranquilo. Predicativo tranquilo, porque essa característica é do bebê. E dorme, ele é o verbo de ação. Tranquilão? Vamos para o próximo exercício. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Ela acha minha camiseta feia. Pedro chegou exausto. Maria abriu o presente de Natal. O menino abriu a porta da sala. O professor encerrou a aula de inglês. Então, ó, eu quero o predicativo do sujeito. Nós temos que ver os verbos aqui. Ó, acha, chegou, abriu e encerrou. Pausa aí, pessoal, e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, Pedro chegou exausto. Veja que chegou exausto, exausto é uma característica que eu coloco em Pedro. Pedro chegou exausto, é uma característica do meu sujeito. Por isso que ele é um predicativo do sujeito. Ela acha minha camiseta feia. Ela acha minha camiseta feia. Não bate. Maria abriu o presente de Natal. Não bate. O menino abriu a porta da casa, não bate. O professor encerrou a aula de inglês, também não bate.
Relacione as colunas de acordo com a classe do predicativo do sujeito nas orações a seguir. Então nós vamos ter aqui: Maria, rancorosa e vingativa, divorciou-se mês passado. Eles eram marido e mulher. Sempre foram tudo um para o outro. Somos 30 para viajar. Estudar é vencer. Então nós temos que colocar aqui um para substantivo, 2 para infinitivo, 3 numeral substantivo, 4 para adjetivo ou locução adjetiva e 5 para pronome substantivo. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá. Então aqui ficou 4. O 4 vai ser adjetivo ou locução adjetiva. Rancorosa e vingativa são características que eu estou atribuindo a Maria. 1 vai ser substantivo. Eles sempre foram marido e mulher. Marido e mulher, né, são duas palavras pertencentes à classe gramatical substantivo. Sempre foram tudo um para o outro. Esse tudo, gente, ele vai ser um pronome substantivo, porque eu estou substituindo, eles sempre foram tudo. Esse tudo, ele está fazendo um resumo de todas as coisas, de significados que eles têm um para o outro. Somos 30 para viajar, numerativo, né, gente? É um número, né? O numeral substantivo. E estudar é vencer, vai ficar o 2 como infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é quando o verbo termina em uma das 3 conjugações, né? São os verbos terminados em ar, er e ir. Também temos os verbos terminados em or, que são da segunda conjugação. Tranquilão? Assinale a alternativa em que o núcleo do predicativo do sujeito, a parte mais importante do predicativo do sujeito, é um substantivo. Então, eu pedi uma classe gramatical certa aqui, que é a classe gramatical responsável por dar nome às coisas. Então, as interessadas na casa são só 2. O sumiço do livro foi o motivo da briga. Sua mãe parece ansiosa. Não comer bem é um hábito ruim. E minha casa é esta. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, o sumiço do livro foi do verbo ser, né, o motivo da briga. O que foi o motivo da briga? O sumiço. E não comer bem é um hábito ruim. Tranquilão? Marque a alternativa em que o adjetivo, ou seja, a característica, desempenha a função de predicativo do sujeito. Os diretores receberam o ministro e os secretários ingleses. Novos professores teremos ano que vem. Ansiosos, o avô e a avó ligaram para os netos. Entregou-me o veículo avariado. Então, já temos aqui essas características também. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então, vamos lá? A resposta certa, né? Ansiosos, olha lá a característica. O avô e a avó ligaram para os netos. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.